Olá pessoal, aqui quem fala é o professor Osmar, sou professor de matemática, né, e exatas, tudo tranquilo? Como é que vocês estão? A gente veio aqui hoje fazer uma revisãozinha aqui super rapidinha de funções do segundo grau, né, para ajudar vocês aqui na compreensão do assunto. Então, funções do segundo grau ou funções quadradas são esse tipo de função polinomial aqui e que, diferentemente da anterior que a gente estava trabalhando, elas são do segundo grau, tá certo, pessoal? E possui essa nova cara aqui, ax ao quadrado mais bx mais c, pessoal. Então, lembre-se que para ser uma função do segundo grau, elas precisam de ter esse termo, o maior expoente dele, elevado ao segundo grau. E o que é que isso vai mudar? Vai mudar que agora possuiremos duas raízes ao invés de uma, tá certo? E o nosso gráfico, ao invés de ser uma linha reta, será uma parábola, pessoal. Ele terá um formato curvo, beleza? Então aqui é mais ou menos o esquema, tá? Onde a gente tem duas raízes, um ponto máximo ou mínimo, não vai depender da configuração da nossa função, tá? E ele segue esse formato parabólico, pessoal. Tranquilo? E aí eu falei para vocês também, a gente estudou ao longo dessa unidade, algumas coisas envolvendo essas funções aqui. A primeira coisa foi a obtenção, a extração dessas raízes. E aí eu mostrei dois métodos para vocês, pessoal. O primeiro, né, o mais famoso, né, o mais comum, que é o método de Bhaskara, né, que é aquele indiano que eu falei para vocês, que ele descobriu um método de resolver polinômios de segundo e de quarto grau. Tá ok? Deixa eu escrever maior aqui para poder ficar melhor para vocês. O método de Bhaskara. E ele é bem simples, ele conta com duas equaçõezinhas, né, um auxiliar, que chamamos de delta, que é b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Lembrando que a nossa equação é ax ao quadrado mais bx mais c. Então, a nossa primeira equação vai ser isso aqui, b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c, vai ser a nossa primeira equação. E a gente vai contar com a famosa equação de Bhaskara, que é menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2 vezes a. Tá certo, pessoal? Por que mais ou menos aqui? Porque nós teremos duas raízes, uma utilizando apenas o mais e a outra utilizando apenas o menos, pessoal. Tranquilo? Tranquilo. Eu quero fazer também aqui, antes da gente prosseguir, algumas considerações. A primeira é de que se o delta for maior que zero, teremos duas raízes reais, tá? Pertencente ao grupo dos números reais e distintas, pessoal. Distintas, que significa distintas mesmo? Diferentes. E se o delta for igual a zero? Se o delta for igual a zero, teremos duas raízes pertencentes ao grupo dos reais e iguais, pessoal. Teremos duas raízes iguais. Não teremos uma raiz só, teremos duas raízes iguais. E se o delta, pessoal, for menor do que zero, o que acontece com delta menor que zero? Delta menor que zero, pessoal, a gente tem que não existe raiz real. Tá ok, pessoal? Pois não existe raiz quadrada de número negativo no grupo dos reais. Tranquilo? Beleza. Quero aproveitar para falar para vocês também aqui, deixa eu apagar, sobre soma e produto, pessoal, que foi o método alternativo que eu falei para vocês, tá? Soma e produto foi o outro método que eu falei para vocês. E que ele tem algumas particularidades. A primeira é que o A tem que ser sempre igual a 1, tá certo? Você não vale a pena você tentar utilizar a equação por soma e produto se o A for diferente de 1, tá certo? E aí como é que vai ficar? Vamos imaginar a seguinte equação aqui. Vamos imaginar x quadrado menos 5x mais 6, tá? E esse cara aqui, o nosso b, a gente só vai fazer trocar o sinal dele, tá certo? Ele sempre vai vir para cá com o sinal trocado, e esse aqui vamos conservar, tranquilo? E a gente vai analisar aqui, ó, que número multiplicado é que vai dar 6. A gente precisa multiplicar quais números de 0 a 6?
para dar 6? A gente tem 6 e o 1, né? 6 vezes 1 dá 6. E 3 vezes 2. 3 vezes 2 também dá 6. E aí, se a gente trocar o sinal do menos 5, se a gente troca o sinal do menos 5, dá 5 positivo. E aí eu pergunto a vocês, que número somado que vai dar 5? 6 mais 1? Olha, 6 mais 1 dá 7. E 3 mais 2? 3 mais 2 dá 5. Então, muito provavelmente, pessoal, os candidatos à raiz da nossa função são o 3 e o 2. Beleza? Lembraram aí como é que funciona a soma e produto? Aí, antes da gente prosseguir, eu quero fazer umas considerações muito importantes também, pessoal, sobre esse cara aqui, o coeficiente angular da nossa função, tá certo? Primeiro que o coeficiente angular maior que zero implica para a gente uma função decrescente, tá certo? Ele é uma função decrescente com a concavidade voltada para cima, tá ok? E se ele for menor que zero? Se ele for menor que zero, a função ela cresce, tá, pessoal? E a concavidade dela é voltada para baixo. Ah, professor, e se for igual a zero? Se ela for igual a zero, ela não é uma função do segundo grau. Beleza, pessoal? Se ela for igual a zero, se o coeficiente angular for igual a zero, ele não vai ser uma função do segundo grau. Ela retorna a uma função de primeiro grau, pessoal. Tranquilo? Tranquilo. Por que eu estou falando isso? Por causa das coordenadas do vértice, pessoal. As coordenadas do vértice, vamos botar aqui, V de vértice, né? De X do vértice e Y do vértice. Eles vão mostrar pra gente onde é que está o ponto de máximo e mínimo da função. Tranquilo? E olha lá, é bem simples calcular isso aqui. O x do vértice, para começo de conversa, o x do vértice vai ser menos b, não é? B sobre 2 vezes a. E o y do vértice vai ser menos delta, o delta que você calcula lá, sobre 4a. Lembrando que o delta você calcula dessa seguinte forma aqui. B ao quadrado menos 4ac. Tá ok, pessoal? Então, essa formulinha aqui para você chegar no x do vértice. E aí, como é que você vai no x do vértice e no y do vértice? E aí, como é que você vai saber se isso representa um ponto de máximo e mínimo? Você vai olhar para o sinal do seu coeficiente angular. Se ele for maior que zero, se ele for positivo, com certeza seu ponto é mínimo. Se ele for menor que zero, seu ponto é o máximo. Tranquilo? Beleza? Tá certo. E aí, para finalizar essa aula, vamos falar sobre sinais da função. Pessoal, sentiu que precisa copiar alguma coisa? Pausa o vídeo, pessoal. Pausa o vídeo. Então vamos lá, vamos falar sobre sinais da função. Então imagina que é uma função qualquer, tá certo? E ela tem um coeficiente angular positivo, a concavidade é voltada para baixo. Esse ponto aqui é o vértice, que é o máximo, né? Olha só. A partir daqui, nada é maior do que ele. Então, sabe o que isso quer dizer? Que todos os pontos até aqui, todos os pontos da nossa função até aqui, terão resultado positivo. Todos os pontos a partir daqui terão resultados negativos. Então, a função ela é crescente a partir desse primeiro momento. Ela é crescente aqui, tá certo? E decrescente nesse momento aqui. Tá certo, pessoal? Então aqui, a partir daqui, tudo é positivo. Nesse momento aqui, negativo. Ah, pessoal, e se o coeficiente angular for o contrário? Se o coeficiente angular, esse caso aqui, é para A maior que zero, para A positivo. Se A for menor que zero, a nossa função ela vai ter essa configuração aqui, tá, pessoal? A gente vai ter um ponto de mínimo. Então, nesse intervalo aqui, todos os nossos sinais serão
negativos. Perdão, aqui é um positivo, tá, pessoal? Aqui é negativo. Desculpa aí, tá? Então aqui todos os sinais serão negativos. Nessa redondeza aqui, nessa vizinhança aqui, tudo que vem antes da primeira raiz e depois da primeira raiz sempre será positivo. A função ela decresce a partir desse momento aqui e cresce a partir desse momento, tá, pessoal? Então percebam, essas funções aqui, elas podem ilustrar qualquer coisa, movimentos de partículas, elas podem indicar crescimento de moedas, de valores, tá, pessoal? O movimento acelerado de carros, de qualquer partícula, é muito ilustrado por essa função aqui, pessoal. E isso aqui explica o movimento de desaceleração, enquanto que o de cá explica o movimento de aceleração dos veículos automotivos, por exemplo. Tá, pessoal? Então, eu recomendo a vocês que deem uma olhada nas aulas, pessoal. Perguntem, tirem suas dúvidas, porque eu sei que esse assunto é complicado. Refaçam os exemplos, tá, pessoal? Se cuidem e até a próxima.